Você sabe por que que o tempo todo a vida ela parece uma guerra, ela parece uma luta, parece que tem uma força puxando você para baixo, outra força puxando você para cima, outra força querendo que você fique estabilizado ali no meio. Desde o começo da humanidade, quando Deus criou Adão e Eva, a serpente, ela tentou convencer o homem de que Deus estava mentindo. O inimigo entrou na serpente e tentou convencer a Eva, dizendo que Deus mentiu para ela, que se ela comesse da fruta que Deus falou para ela não comer, que ela se tornaria igual a Deus. Olha só como que o inimigo é astuto. E por que que ele fez isso? Porque desde o começo, quando ele estava com Deus, que ele era um anjo, ele ganhou tanto poder, ele ganhou tanta beleza, tanta sabedoria, que ele chegou a pensar que ele poderia ser Deus. Ele deixou o orgulho e a arrogância subir de uma tal maneira que ele pensou assim: eu quero que tantos anjos daqui me adorem, eu quero que tantos anjos daqui se curvem para mim. Então, essa é a grande batalha, é a grande luta que até hoje existe. E por que que Deus mandou Jesus para a terra? Porque Jesus, ele veio para servir como um modelo de como nós temos que nos comportar para receber de Deus as bênçãos. Então, se o inimigo, ele quer ser Deus, e Deus é bênção, o que que ele faz? Ele te mostra uma coisa com cara de bênção disfarçada de maldição. Ele nunca vai chegar se apresentando para você de chifre e com um garfo na mão, igual aparece por aí. Ele sempre vai se apresentar como uma coisa boa, como uma situação legal, como uma boa oportunidade, disfarçado de Deus, e no final ele vai te dar um golpe profundo que vai fazer com que você seja amaldiçoado, amaldiçoada. Então, essa é a grande luta, essa é a grande guerra que nós seres humanos enfrentamos. Porém, Jesus, ele nos dá a garantia de que se nós nos apegarmos a ele, de que se a gente orar para Deus, de que se a gente trabalhar a nossa fé, que se a gente procurar fazer o que Deus pede para que nós façamos, a vitória é garantida. Quer dizer que a nossa vida vai ser só vitória? Não. Haverão guerras, haverão lutas, haverão doenças, mas a gente com a fé consegue vencer tudo, porque a gente tem o poder de escolher em quem a gente vai acreditar. Se a gente vai acreditar na mentira do inimigo ou se a gente vai acreditar na verdade que Deus traz para nós. Foi por isso que Deus mandou Jesus, para que Jesus viesse e nos ensinasse todas as leis que estão lá desde o comecinho da Bíblia, que vieram através de Moisés e que muitos religiosos confundiram, muitos religiosos eles colocaram de uma forma e na realidade Jesus veio para colocar essas leis em prática da forma devida, da melhor forma possível. Por isso que é importante a gente ler, a gente estudar, é importante escutar pregações, é importante a gente buscar em oração o discernimento de Deus para a gente conseguir saber o que é bom de verdade e o que não é bom, mas parece ser bom. Então, Deus ele sempre manda os dele, né? Aqueles que estão do lado dele para conversar com a gente. Deus sempre nos mostra a verdade. Deus nos dá a opção de escolher o que é certo e o que é errado. E Deus ele é muito justo em tudo que ele faz. Cabe a nós fazer o que Deus pede, né? Orar, não ficar distraído com as coisas desse mundo, não ficar distraído com fofocas, não ficar caindo aí nas mentiras, não se distrair com as coisas que o mundo oferece, né? Que o mundo oferece de uma forma muito larga, muito aberta, muito explícita, porque o caminho de Deus, ele é um caminho mais justo, ele é um caminho um pouquinho mais, assim, digamos que apertado, não é tão fácil, né? Conquistar as coisas. A gente sabe que tudo que vem muito fácil vai fácil, não é mesmo? Então, aquilo que vem de Deus tem preço, aquilo que vem de Deus tem valor, aquilo que vem de Deus tem que ser conquistado. E Deus ele está o tempo todo nos mostrando, falando como que a gente tem que fazer,
como que a gente tem que agir e como que a gente faz para conseguir adquirir dele a graça, né? Porque a palavra de Deus fala que tudo vem pela graça, vem pelo amor de Deus, vem pela misericórdia dele. Então, mesmo sendo um ser errante, mesmo sendo um ser pecador, Deus ele derrama a sua misericórdia, ele derrama a sua graça, ele derrama as suas bênçãos e ele dá um jeitinho de conversar com a gente, tá bom? Fica atenta à voz de Deus. Tem sempre ali vozes na nossa cabeça, né, que são os nossos próprios pensamentos. Uma diz assim, vá por este caminho que é mais fácil, a outra diz assim, vá pelo caminho mais difícil, e a outra, ela diz assim, vá pelo caminho justo, vá pelo caminho certo, vá pelo caminho que agrada o coração de Deus, e é assim que a gente aprende a escutar a voz de Deus, tá bom? Esse é o meu recado de hoje para você, que Deus abençoe muito a sua vida, e eu te espero no meu próximo vídeo.